Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o primeiro dia do julgamento do Bolsonaro, né? Eu nem ia falar muita coisa sobre isso, porque não tem muito o que falar, a verdade é essa. E teve tanto assunto para falar hoje aqui que realmente uma coisa impressionante, né? Muito assunto hoje. Mas eu acho importante eu falar sobre isso, porque eu tenho certeza que muita gente quer saber como é que está acontecendo e prefere ouvir aqui nos canais bolsonaristas do que ficar escutando a Rede Globo e coisa e tal. Então eu vou falar para vocês o que aconteceu nesse primeiro dia do julgamento. Não é nada diferente do que a gente esperava, exatamente o que a gente imaginava. Teve algumas coisas que foram um pouquinho diferentes e coisa e tal, mas assim, é no sentido que a gente esperava. Qual que é o sentido? O Moraes sempre dobra a aposta, o Paulo Gonet não tinha opção que não fosse sancionar. Agora, o que você pode dizer que não teve é sanção Magnitsky. Não teve, e tem uma mensagem do Paulo Figueiredo dizendo que não vai ter, tá? Sanção Magnitsky no primeiro momento. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por tomar 6 do Vasco é igual perder pra Janja, mandei um Moonwalker no meu casamento e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje foi o primeiro dia do julgamento, foi o primeiro dia do golpe, né? Porque quem está dando um golpe nessa história é o Alexandre de Moraes, está todo mundo sabendo. Aliás, eu recomendo que vocês vejam o meu vídeo sobre o depoimento do Tagliaferro, em que ele mostrou que o Alexandre de Moraes forjou provas no meio desse processo todo, um absurdo completo, uma coisa sem sentido nenhum, realmente uma perseguição que não há nenhuma lógica nisso daqui. Mas, como a gente sabe, está acontecendo. E o desfecho mais provável neste momento parece ser a anistia. Né? Então, bom, o que teve no primeiro dia? No primeiro dia, como esperado, houve a leitura do relatório do Alexandre de Moraes. A única novidade que teve, que por si só já seria motivo para anulamento desse julgamento inteiro, foi o Alexandre de Moraes ter já adiantado o voto dele no relatório. O relatório, em tese, é um resumo do que aconteceu no processo até aqui, né? Então, em tese, não era para o Alexandre de Moraes ter dado o voto dele. O voto dele ainda vai acontecer ainda, né? Por enquanto, ele está no resumo. O que aconteceu até aqui nesse processo, né? Só que o Alexandre de Moraes já falou que não, que democracia, que temos que lutar pela democracia, e que foi um golpe. E, se foi um golpe, então pronto, já adiantou seu voto, né? Enfim. Mas, de novo, não quer dizer nada. A gente sabe que o Alexandre de Moraes ele atua como inquisitor nesse processo. Ele é, ao mesmo tempo, o juiz e o acusador. Ele acusa também, ele é o promotor, não conseguiu sair do papel de promotor público, né? Ele foi promotor muito da vida dele. Todo juiz que vem da promotoria pública acaba tendo esse tom de ser mais duro, digamos assim, de ter esse papel de acusação. Mas a maior parte dos juízes consegue superar isso, tipo assim, né? Ainda tem uma quedinha por tentar perseguir as pessoas e coisa e tal, mas é meio controlado, é uma coisa meio, né, dentro ali do papel de juiz, o cara consegue manter alguma isenção. Alexandre de Moraes não, Alexandre de Moraes está doente, ele tem algum problema mental, ele realmente vestiu uma fantasia de super-herói que só tem na cabeça dele, ou então que foi muito bem arquitetada lá pelo pessoal que está em torno dele ali. E ele acha que está salvando o mundo do bolsonarismo. Não percebe que mais da metade do Brasil acha que ele é o vilão dessa história. Mas enfim, isso era esperado. De novo, o Alexandre de Moraes vai fazer isso mesmo, a gente sabe que ele ia fazer isso e não havia nenhuma expectativa que fosse diferente, né? Depois disso foi a vez do PGR, do Gonet falar. O Gonet e o Alexandre de Moraes teriam a previsão que levassem 8 horas para falar, só os dois, levaram menos de 2 horas para falar, estão correndo, porque eles querem acabar com esse processo rápido, eles sabem que não conseguem manter essa palhaçada por muito tempo, a expectativa deles é conseguir condenar Bolsonaro. É isso que eles querem, condenar Bolsonaro. Eles sabem que depois disso não conseguem segurar mais nada, né? Então, teve o relatório do Alexandre de Moraes, teve a leitura da acusação do PGR, que já falou um monte de besteira. Por exemplo, falou que meramente o Bolsonaro chamar os generais já é uma execução de golpe. Ué, quantas vezes o Lula chamou os generais, lá chamou o comando do exército no governo dele, a Dilma chamou o comando do exército, inclusive perguntando se seria possível um estado de sítio e coisa e tal, uma coisa em tudo similar ao que o Bolsonaro fez. Da mesma forma, felizmente, ela decidiu não fazer o golpe, não dar o estado de sítio, coisa tal como o Bolsonaro também não. Mas, enfim, meramente chamar os generais na cabeça do Gonet já é isso, né? E, enfim, um absurdo isso, mas, de novo, não é novidade. A gente já imaginava, eles não têm nada, mas eles têm que ir com isso que eles inventaram na cabeça deles. Tudo que eles têm é essa ficção científica criada pela Polícia Federal, né? Teve também, o que mais? Teve, depois disso, foram os advogados de cada réu começaram a dar a sua versão, né, dar seus depoimentos finais, né? Então falaram o Mauro Cid, o Alexandre Ramagem, o Almir Ganier e o Anderson Torres, né? Eu poderia entrar aqui sobre os aspectos que cada um falou, alguns falaram uma coisa, outros falaram outra. A verdade é que todo mundo já sabe o que cada um falou, todo mundo disse que não tem nada, que não teve golpe nenhum, que não existiu coisa alguma. O próprio Mauro Cid, embora tenha feito delação premiada, disse que não teve golpe nenhum, em momento algum se cogitou de fato dar um golpe, havia uma insatisfação do Bolsonaro com o resultado das eleições, o que é esperado, havia uma insatisfação em metade do povo brasileiro com o resultado das eleições, e uma desconfiança enorme em muitas dessas pessoas de que houve alguma tramóia, e agora, graças ao Tagliaferro, a gente sabe que de fato houve dedão na balança. Por quê? Porque ele falou que todas as censuras
foram contra páginas de direita, não teve nenhuma página da esquerda que ele teve que fazer busca, que teve que fazer pesquisa, coisa e tal, só a direita foi perseguida nas eleições de 2022. Enfim, esse foi o problema no final das contas. De fato, houve fraude na eleição de 2022, só foi fraude na questão da propaganda e da censura na internet, né? Então falou o Mauro Cid, Alexandre Ramagem, o amigo Garnier e o Anderson Torres. Amanhã devem falar o Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Walter Braga Neto. Não são as pessoas, tá? São os advogados que vão falar as argumentações finais. O Bolsonaro não compareceu, disse que não vai, gostaria de ir, mas que não está bem de saúde, então prefere ficar em casa. Então é melhor mesmo para ele ficar lá, deixa quieto, né? E, o Alexandre de Moraes gritou soberania, soberania. Isso não quer dizer nada no final das contas, como eu falei para vocês, todos eles vão falar isso. Não porque o Trump não pode pressionar esse tribunal a tomar decisões, que nós somos independentes, nós fazemos o que nós queremos, e não sei o que lá, e não vai ter nada, e enfim, essa é a visão dele, mas isso é esperado, isso todos eles vão fazer. O Alexandre de Moraes vai fazer, a Carmen Lúcia vai fazer, o Flávio Dino vai fazer, o Zanin vai fazer, até o Fux vai fazer. Todos eles vão dizer que não, que eu sou independente, soberania! Agora, pode ser que eles façam isso e depois votem para absolver o Bolsonaro, entenderam, né? Ou então, o que parece mais provável a cada momento, eles falem isso, condenem Bolsonaro, mas aceitem a anistia do Congresso, que parece este o caminho que está se revelando, o caminho escolhido para o pessoal, né? Enfim, o pessoal da Bela Megalha aqui está reclamando que, o suspiro de esperança do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes falou que se houver qualquer dúvida sobre a culpa de qualquer pessoa, ela não será condenada. A condenação da justiça penal é apenas se tiver comprovação da culpa. Se tiver mera suspeita, não é para condenar. Por conta outra, né, Bela Megalha? Todo mundo sabe que não tem culpa de ninguém nessa história. Esse pessoal tá tudo inventando essa coisa da cabeça. Na cabeça do Alexandre de Moraes existe essa culpa desse pessoal, então não é sopro de esperança nenhum, isso aqui não é suspiro de esperança nenhum. O Alexandre de Moraes certamente vai condenar todo mundo a penas terríveis e coisa e tal. Os outros ministros é que eu não sei, como eu falei para vocês, se fosse a coisa de 2 meses atrás, eu não tinha dúvida nenhuma que todos eles iriam condenar. Agora eu não sei, mas veja, votos dos ministros vão ser semana que vem. Essa semana teve, então, esse relatório do Alexandre de Moraes, que deveria ser um relatório neutro, ele já adiantou o voto dele, ele é todo mundo culpado, cambada de golpista e não sei o que lá, né? Não, por quê? E ainda botaram o Trump na parada, que não pode, soberania, soberania. De novo, isso é esperado, Alexandre de Moraes, a gente não esperava outra coisa, né? Então, essa semana não vai ter nada. Tá? Amanhã também vai ter a argumentação final, né, as alegações finais do Bolsonaro e de outras pessoas, mas não espere que vai ter nenhuma grande mudança. Na semana que vem, a história é outra. Na semana que vem, começa com o voto do Alexandre de Moraes, que muito provavelmente também não vai ter novidade, vai votar condenando todo mundo. Aí depois vem o voto do Dino, pode ser que tenha alguma novidade, pode ser que não. Vem o voto do Fux, no voto do Fux eu que diria que tem a maior probabilidade de ter alguma mudança no final das contas. Eu provavelmente farei uma live no momento do voto do Fux, na semana que vem. Essa semana eu vou fazer um resumo hoje, vou fazer um resumo amanhã, que tiver amanhã, mas não vai ter novidade nenhuma, a verdade é essa, né? Enfim, aqui ó, julgamento do 8 de janeiro, sem anistia para Bolsonaro, militares, grandes empresários, o pessoal da esquerda tá apavorado, que estão vendo que a coisa tá indo pro buraco, que está caminhando para uma anistia, né? Então, essa é a situação. Não teve nada de novidade hoje. Tu falou um monte de coisa absurda. Mas o Alexandre de Moraes já falou tanta coisa absurda ao longo desse processo que... ele falou mais um monte de coisa absurda hoje. Pois é, e aí, foda-se, né? Não vai mudar nada, né? Bom, aparentemente o caminho é mesmo a anistia. Olha só, é o que eu falei para vocês, né? A anistia está sendo negociada, o Tarcísio foi a Brasília, conversou com o pessoal, conseguiu uma mobilização grande pela anistia lá em Brasília. Aí o Paulo Figueiredo... Aí eu falei para vocês, olha só, mas a questão toda é a seguinte, combinaram com o Trump? Aparentemente combinaram com o Trump. Olha o que está dizendo o Paulo Figueiredo aqui. Agora parece claro que haverá uma nova lei da anistia, um aviso importante. O que precisamos é que ela seja ampla, geral e restrita. Qualquer coisa que não seja isso é perda de tempo e não conta com o nosso apoio. As pedradas dos Estados Unidos, portanto, continuarão vindo grato. Então, ou seja, ele deu um recado sobre a anistia. Anistia, legal, ampla, geral e restrita. O que quer dizer com isso? Quer dizer a recuperação dos direitos políticos do Bolsonaro ou não, né? Porque, como eu falei para vocês, a negociação que está havendo é uma negociação em que Bolsonaro seria liberado depois do julgamento, mas que ele continuaria impossibilitado de concorrer à presidência, né? Que ele continuaria inelegível, né? Então, essa seria a situação. Vai ser isso que vai acontecer? Não vai ser isso que vai acontecer? Não sei. O que está dizendo aqui, ó, isso aqui, olha que coisa curiosa. Essa manchete aqui está errada, tá? Anistia ampla abriria nova disputa entre Congresso e STF. O texto precisa ser acordado com Moraes, avaliam líderes do centro. Não. Quem falou isso daqui foi o Lindbergh Farias. Os líderes do Centrão falaram que vão votar anistia ampla, completa e restrita, só deixando de fora a inelegibilidade do Bolsonaro, que continuaria inelegível, pelo menos no futuro próximo, né? Quem está falando de concordar com Moraes é o Lindbergh Farias. O Centrão certamente vai ter que concordar com os outros ministros do STF, como eu falei para vocês. É a alternativa que a gente tem, é o Congresso se unindo com os outros ministros do STF para estancar essa crise, para encerrar esse assunto. Moraes condena Bolsonaro agora nesse julgamento, mas aí depois o Congresso passa a anistia, o pessoal vai reclamar, o Alexandre de Moraes vai reclamar, vai votar contra, não sei o que lá, mas os outros ministros do STF têm maioria e aprovam a anistia e fica por isso mesmo. Então essa é a previsão que a gente tem. Tá? Quem está falando que tem que acordar com o Moraes
é o Lindbergh Farias. É lógico que o Lindbergh Farias tem interesse em não ter anistia nenhuma, né, da esquerda, né? Então, essa é a conversa aqui, por isso que eu acho que a inelegibilidade do Bolsonaro vai continuar, tá? Uma outra má notícia que eu tenho para vocês é, o Paulo Figueiredo colocou aqui, ó, é preciso ajustar as expectativas. Antes da lei Magnitsky ser aplicada a outros indivíduos, entendemos que é fundamental que ela seja plena e efetivamente aplicada a Moraes e a seu círculo financeiro imediato, algo que ainda está em curso. Ou seja, o Paulo Figueiredo está deixando claro aqui para o pessoal que, num primeiro momento, não deve ter Magnitsky para os outros que votarem na primeira turma, tá? Num primeiro momento. Isso pode ser até parte do acordo da anistia, porque lembra, eles querem condenar Bolsonaro e depois ter anistia em seguida. Pode ser que seja parte do acordo, pode ser que não sei. Né? Certamente, se não tiver o acordo, a Magnitsky virá para todo mundo mais adiante, né? Agora, o que ele está dizendo aqui, ó, círculo financeiro imediato. Sabe o que é círculo financeiro imediato, né? Banco do Brasil, meu amigo. É isso daí que está escrito aqui, né? Enfim, ademais, todo o processo de produção de documentação é extremamente meticuloso e demorado. Eu já tinha falado isso para vocês, esse processo não é rápido, ou seja, não falo pelo governo americano, mas pelo que eu conheço do processo, mais alvos da Global Magnitsky deve vir, mas quase com certeza vão demorar mais do que os imediatistas desejam. Olha só, isso aqui é uma coisa importante, um recado importante do Paulo Figueiredo, que eu falei para vocês. Tem muita gente me criticando, não, porque Tarcísio, eu não voto em Tarcísio, se for Tarcísio, eu vou sair fora e não sei o que lá. E eu tô falando para vocês, cara, você vota em quem você quiser, o voto é seu, você faz o que você quiser com ele, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa ou outra? Eu só acho que é uma besteira. Esse pessoal tá achando que vai resolver todos os problemas do mundo em um dia. Não vai. Política não funciona assim, a política é através de acordo, é lenta, demora. Mudar um sistema político como o brasileiro demora décadas, anos. Ou seja, é o que a gente está fazendo. A gente está mudando o sistema político brasileiro, mas não vai ser uma coisa rápida. Enfim, o que ele está deixando claro aqui, ó, havendo lei da anistia ampla, geral e restrita, tá ok. O Trump tá ok. Então o Trump tá na negociação da anistia com o Tarcísio e com o resto do pessoal, até porque o Bolsonaro tá. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Tarcísio, eu sei que tem o pessoal que quer. Tem o pessoal que quer golpe, a verdade é essa. Tem um pessoal que fala assim, não, porque tem que resolver, tem que botar o Moraes na cadeia agora e não sei o que lá. Meu amigo, a única maneira de fazer isso é se vier o seu general num cavalo branco, aquele milico num cavalo branco, né, com as botas pisando no seu rosto e coisa e tal, e eu vou fazer os seus desejos, vou dar o golpe. Aí, meu amigo, mas isso daí é só você mesmo que quer isso, tá? Eu não quero, ninguém mais quer isso no Brasil, né? O acordo parece que já foi feito, inclusive com o Bolsonaro, inclusive com o Trump, deve ser no sentido da anistia mesmo, né? Vamos ver o dia de amanhã, eu devo fazer mais um resumo amanhã no final do dia também, porque a verdade é que não tem muita novidade, não deve ter nenhuma novidade hoje, não deve ter nenhuma novidade amanhã. Na semana que vem, pode ser que tenhamos novidades. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.